Voltamos aqui a nossa conversa com o deputado Jorge Couto Real, presidente da FIEP. Deputado, o senhor tem uma medida provisória aprovada, a 593/2002, que amplia os beneficiários do Pronatec. Quais os benefícios, assim? Qual é a proposta? Eu fiz parte da comissão mista, que nós conseguimos aprovar por unanimidade, e essa comissão mista que aprovou essa medida provisória, e eu acho que ela já passou até na Câmara e no Senado, né? Já é projeto de lei. Falta só a promulgação. A promulgação pela presidenta. Ela é o seguinte, ela amplia a atuação do Pronatec por entidades privadas. O que é o Pronatec? O Pronatec é aquele programa de incentivo à capacitação profissional, aonde o próprio governo federal ele destina verbas e financia desde a capacitação em si até investimentos em instalações físicas. Então, é algo que vem a dar um novo paradigma em termos de capacitação profissional, mas fundamentalmente são possibilidades de financiamento público para capacitação profissional. Inclusive equipamentos de trabalho, tudo? Equipamento de trabalho também. Que bom. Só que era destinado praticamente a entidades públicas, escolas técnicas, e, enfim, e o próprio Sistema S. Agora não, nós ampliamos com essa medida provisória as entidades privadas e não poderia ser diferente na medida que a filosofia era você dar uma abrangência maior. Você quer e a pequenas e microempresas, né? Também, e a necessidade... E ao individual também, né? Também. E a necessidade de você levar uma capacitação, além de todos os locais do Brasil, você precisa massificar realmente. Eu estou falando do quantitativo. O qualitativo a gente não abre mão, dentro daquela qualidade. E eu tive muita satisfação também, Valdivan, de uma emenda minha que a gente conseguiu colocar nessa medida provisória. É a nossa emenda aonde, mesmo não sendo diretamente ligada à capacitação profissional naquela profissão, por exemplo, uma pessoa que seja operador de equipamento de solda, mas ele precise, para se capacitar bem, saber inglês. Então, o empresário pode pagar para ele um curso de inglês, abater da respectiva quantia do desconto do INSS dele, e ele terá direito a fazer o curso de inglês dele como complemento à capacitação. Então, não é ser obrigado só a você capacitar a pessoa pontualmente naquela profissão. Você pode financiar algo que fortaleça, vamos dizer assim, a capacitação em termos de conhecimento do profissional. Curso de línguas hoje também é uma qualificação. É uma qualificação. Então, havia essa, vamos dizer, essa lacuna no próprio Pronatec e essa abertura. Agora, nessa medida provisória, há essa possibilidade, e independente de financiamento e tudo, porque se faz direto com a empresa, patrão colaborador, patrão empregado, e o financiamento é dentro da verba dele, da parte do INSS dele, do trabalhador. Limitado, evidentemente, ao valor do INSS. Mas, veja, isso dá uma abertura maior e uma melhoria bem maior de condições de capacitação. Então, essa medida provisória e hoje esse projeto de lei vai dar uma abrangência bem maior, né, capacitação profissional que tanto esse país precisa. Quais são os próximos passos para ficar valendo mesmo? Agora é só sancionar, só promulgar, só aguardar que a presidenta da República assine. Isso. Já passou na Câmara. Ainda sobre essa medida provisória, 593, tem a 597, né, 2012, que segundo as informações aí da sua assessoria, faz parte da comissão mista, zero alíquota de imposto de renda, né, de participação de lucros do trabalhador. A 597, eu também tive e tenho imensa satisfação de participar dessa comissão mista. Ela foi aprovada também por unanimidade, vai entrar para aprovação na Câmara, ainda não foi aprovada, para depois ir para o Senado. Mas já foi aprovada em termos de comissão mista. Essa é o seguinte, até R$6.000, aquela participação de lucros que o trabalhador ele tenha direito no ano,
ele será isento de imposto de renda. Então isso eu achei fundamental. Nós também conseguimos aí emplacar algumas teses que a comissão absorveu, por exemplo, a participação do lucro, evidentemente tinha que ser assim, uma livre negociação, ser facultativa, enfim, fazer alguma coisa que não gerasse passivo trabalhista para as empresas, que não gerasse, vamos dizer, obrigatoriedade de ser todo ano em função, que não gerasse como se fosse despesas salariais, entendeu? Que não fosse acoplada a ganhos salariais, que evidentemente que não valesse como salário, não vale como salário. Então, veja, ficou algo que induz, inclusive, numa necessidade hoje, você reter talentos nas empresas. Então, nada melhor do que, em vez de você partir para um aumento salarial, você fazer com que os trabalhadores participem do sucesso deles mesmos, através do sucesso das empresas, tendo a participação no lucro das empresas. E até R$6.000, essa participação fica livre do imposto de renda. O senhor é um deputado de primeiro mandato, né? Primeiro mandato. Está gostando aí da política nacional? Como é que está num congresso tão confuso como esse, que gera notícia todo dia? Valdir, eu vou dizer um negócio a você e aí, Ivan. Eu disse, essa sinceridade às vezes me prejudica, mas eu tenho gostado, é uma experiência nova. Eu confesso a você que nos 2 primeiros anos, aí 2011, 2012, eu patinei, mas normal. Claro. Eu me acostumei. Esse ano agora, 2013, eu começo a entender melhor as coisas, eu começo a entender o funcionamento da casa, eu começo a entender a política de dentro da casa e começo, de certa maneira, até me fascinar com o andamento da casa. Me decepciono muito com as coisas, às vezes eu fico meio assim, estressado, porque a coisa não anda direito, porque acostumado com a iniciativa privada, né, com as decisões mais rápidas. Mas às vezes é função até da própria democracia. Eu acho que as coisas têm que sair até um pouco bem pensadas. Agora, saem muito distorcidas, né? Você veja, a própria lei dos portos, que no meu entender, a medida provisória proposta, ela poderia ter sido melhor, mas quando começa a retocar com emendas aqui, emenda de lá, coisa e tal, ela não sai, não ficou algo tão eficaz ou eficiente como a gente pretendia, como a gente imaginasse. Mas isso é minha visão. Na visão de outros, evidentemente, que ele vai dizer que é a minha que está distorcida. Não, mas aí mas o que eu acho que todo mundo compreende assim, mas o que o senhor está dando um testemunho aqui, que eu acho que é interessante, é o seguinte, é que é preciso que quem é da iniciativa privada, e por isso que eu acho que é importante as representações, tanto dos trabalhadores quanto dos empresários no Congresso, para ele entender que no meio dessas duas atividades do Legislativo existe uma coisa chamada política, que não tem a velocidade, nem que os trabalhadores às vezes gostariam quando estão fazendo greve no meio da rua, nem que os empresários, pela sua natureza pragmática, de tomar a decisão e ver ela acontecer, acontece também no mundo da política. Então é preciso ter esse ponto de equilíbrio. Eu acho que o senhor está conseguindo uma vivência que vai lhe dar em breve um equilíbrio muito positivo, porque não só como empresário, mas como parlamentar, o senhor tem esse desafio pela frente, de conciliar agora esses tempos, né? Que às vezes dá uma depressão, você diz, como é tão lento, como demora tanto. Mas ao mesmo tempo é assim a democracia, né? É dos regimes imperfeitos o melhor, né? Pode ser, como você agora resumiu tudo, é o que eu digo sempre. Pode não ser o melhor, mas do que inventaram hoje ainda é o que tem de melhor, é esse modelo, essa democracia que nós vivenciamos hoje. Ivan, e eu tenho pautado muito as minhas ações, evidentemente, que é evidentemente uma visão industrial, uma visão de quem teve a vida toda uma militância em entidades de classe, uma militância e um convívio com empresários, mas eu pauto muito, diferentemente de alguns segmentos, não sou contra bancada disso ou bancada daquilo, eu pauto numa agenda. Então, nós temos a nossa agenda da indústria, é uma agenda que nós temos vários projetos, onde são projetos que eu digo a você que não são somente interesses da indústria, mas são
interesses de que esses projetos sendo realizados, nós vamos destravar ou melhorar o ambiente de crescimento do próprio país. E nessa nossa agenda não tem segmento, pode ser dos trabalhadores, pode ser de que facção política for, que diga, ele não gera emprego, ele não gera renda, ele não gera melhoria para as condições de vida do povo. Não tem quem diga. Então, trabalhando em termos dessa agenda, eu tenho a impressão que fica mais fácil o poder nosso de convencimento para que nós tenhamos esse cenário, essas condições de desenvolvimento melhoradas, para que o país efetivamente saia desse imbróglio e a gente vença essa dificuldade e passe definitivamente a um desenvolvimento sustentado. E eu fico muito satisfeito porque eu, como empresário, tenho a felicidade de, por gentileza dos meus pares, dirigindo aqui o Sistema S, o Sistema FIEP, colaborar com isso através da capacitação, através da inovação, através da modernidade, levando os serviços do sistema, juntando o empresariado, fazendo com que essa filosofia seja disseminada por todos os investidores aqui do estado de Pernambuco, em parceria com o governo do estado. O governo do estado é um grande parceiro, o governador Eduardo Campos é um grande incentivador nosso também. Eu acho que nós temos um bom ambiente no governo do estado e isso faz com que também ajuda muito a atração de investimentos, a atração da iniciativa privada aqui para Pernambuco. Falando político um pouquinho, deputado, o bom ambiente também do PTB é com o governo federal e está aí a iminência do governador anunciar sua candidatura a presidente da República. E o PTB tem um projeto aí para fazer o governo do estado com o senador Armando Monteiro. E também tem essa aliança nacional. Como é que fica essa questão? Como é que o senhor vê esse momento político aqui em Pernambuco? Olha, o momento político de Pernambuco é muito bom. Pernambuco é um estado politizado, Pernambuco é um estado que sempre tem excelentes quadros. E Pernambuco hoje tem a felicidade de, mais uma vez, despontar, não só na região como no país, com esses quadros que podem estar à disposição para quaisquer pleitos que venham a ser estados. Eu vejo que o nosso governador, ele calçado, embora seja muito novo, seja novo de idade, mas um político já muito experiente, político que tem uma experiência já do próprio avô dele, da própria família dele, quer dizer, uma pessoa que foi criada no ambiente político, mas ele tem demonstrado nesses anos, evidentemente, que foi governador, que está sendo governador do estado de Pernambuco, uma capacidade de gestão muito boa. E apesar de sermos suspeitos de falar dele como componente da base de apoio ao governo dele, mas o que eu estou dizendo é o testemunho do Brasil como um todo. Então, a administração do estado de Pernambuco, a gestão política e administrativa do estado de Pernambuco é admirada e causa, vamos dizer, curiosidade de todos os brasileiros. Então, isso qualifica o governador a postular o que ele quiser em termos federal. O senhor torce pela candidatura dele? Claro, e é um nome que fica à disposição. Evidentemente que está muito cedo ainda. Seria precipitado um lançamento, seria, de certa maneira, até, vamos dizer, imaturo, que se ele não você sair com a candidatura firme já da agora. Então, eu acho que ele tem todas as condições políticas e técnicas para pleitear. Para pleitear isso. Agora, o time e as negociações e as condições políticas, aí vamos deixar um pouquinho mais para frente. Em Pernambuco, o PTB também tem quadro diferenciado. O PTB é um partido que tem grandes quadros, é um partido hoje que tem um senador, 4 deputados federais, tem 25 prefeitos do PTB, 7 deputados estaduais. Quer dizer, é um partido de peso em termos de representação. Cresceu muito rápido, não foi? Cresceu muito rápido, fruto da luta obstinada do nosso presidente aqui estadual, o senador Armando Monteiro. E nós também, evidentemente, temos nomes, temos quadros até para disputar o governo do estado. E o que eu digo também, faço as mesmas ponderações
e faço as mesmas considerações do governador para o cargo federal. Nós temos um nome, não precisa dizer nem esconder, o nome do senador Armando Monteiro pontua e pontua muito bem. O próprio, por onde eu passo aí no interior do estado, ele é saudado como um possível nome à candidatura dele a governador, mas evidentemente o que importa é que o PTB tem um nome, o PTB tem condições, o PTB sabe, tem competência e tem na figura do governador um nome capaz de dar continuidade a essa administração boa, competente do governador Eduardo Campos. Agora, as condições, a condução, nós como partido componente dessa base de sustentação ao governador, da Frente Popular, quem vai, evidentemente, capitanear e conduzir esse processo é o governador Eduardo Campos. Como deputado, o senhor tem viajado muito pelo interior? Eu tenho ido sempre ver minhas bases, eu tenho sempre, mesmo quando não são minhas bases, Ivan, eu procuro conhecer muito o estado de Pernambuco. Eu acho que eu, como deputado federal, eu digo sempre, eu sou deputado federal do estado de Pernambuco, não é só de minhas bases. Então eu tenho por obrigação de conhecer, não só como deputado, como presidente da federação. Então sempre eu tenho andado, por exemplo, na própria... Como foi seu fim de semana agora e como vai ser o próximo? Esse agora eu fiquei na região metropolitana. Esse agora eu fui para Igaraçu, participei da ação global do SESI, tivemos a oportunidade de fazer uma grande ação, um grande projeto de solidariedade. Assistimos cerca de 12 a 14 mil pessoas, de 40 a 42 mil procedimentos, quer dizer, levamos ações, principalmente do SESI, a toda aquela coletividade, não só de Igaraçu, mas de toda a região metropolitana. Na próxima semana, eu estarei, na sexta-feira de manhã, eu participarei, evidentemente, de um projeto muito bom da Federação das Indústrias, que é o nosso Comitê de Inovação. Nós vamos levar esse comitê, nossa reunião será... Como é o Comitê de Inovação? O Comitê de Inovação é o seguinte, nós muito preocupados com a inovação, que não é nem o futuro, é uma realidade hoje. Quer dizer, indústria, Estado, país que não inove está fadado a estacionar, a não crescer. Então, o Pernambuco, dentro de um movimento maior, o movimento empresarial pela inovação, a MEI, nós conseguimos e fizemos aqui o nosso Comitê da Inovação. Nós juntamos cerca de 15 a 20 empresários, onde nós, todo mês, nós temos essa reunião e debatemos algumas ações e algumas sugestões que levem o que motivem a inovação. Não só ações que venham ajudar o sistema a promovê-las, o sistema FIEP a promovê-las, como ações que a gente venha sugerir aos governos do Estado, federal. Então, nesse comitê está representado o governo do Estado, sim, estão representados vários empresários, você tem ideia, a refinaria, o estaleiro, a própria Fiat já está lá, entendeu? Lideranças sindicais, o próprio governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho e a Secretaria de Capacitação, a Secretaria de Educação está presente, a Assembleia Legislativa está querendo, ou já entrou, está conosco. Então, nós estamos com esse comitê que tem aumentado e a convite da refinaria nós vamos fazer a nossa reunião mensal na próxima sexta-feira lá na refinaria. Vai ser lá na refinaria. Se o companheiro quiser ir comigo, já pode estar... Olha, já tem um convite, né, deputado? De lá eu sigo para Garanhuns, onde às 19 horas, nós vamos inaugurar uma biblioteca lá em Garanhuns, no programa Indústria do Conhecimento. Nós vamos para Garanhuns, fazemos a inauguração dessa biblioteca. Na noite nós temos reuniões com as lideranças locais e da região, com a prefeita da Codean. E no sábado volta. Eu faço Pesqueira, Belo Jardim, São Caetano, Cachoeirinha e Lagedo. E se eu chegar às 18 horas, eu estou em Recife. A Agreste Meridional quase coberta, né? São cidades, mas já estão as mais importantes. É pesado, Ivan. Agora o convite para você é a refinaria. Estamos já no finzinho do programa. O senhor vai ao encontro com Dilma hoje? Não, deputado.
Não, olha, infelizmente eu tenho uma agenda porque a semana passada foi muito pesado com essa votação da medida provisória. Para você ter ideia, eu passei quase 36 horas sem dormir, que não foi o caso. Já recuperei. Mas eu tenho aqui as minhas Os deputados tiveram que almoçar em plenário foi mesmo. Verdade. Né? Aquilo foi verdade mesmo. Não só eu jantei, tomei café e almocei em plenário. Mas veja, foi muito puxado e eu tenho aqui uma agenda pesada minha. Eu vou ver se falo com a presidenta, vou ver se vou até lá no estádio, na Arena. Na Arena Alvirrubra. Mas. Gostei do Arena Alvirrubra, viu? Vou ver se vou. Aliás, deram o nome muito merecido. Muito merecido mesmo. Concordo com você. Foi dado a Carlos Wilson Campos? Foi. Muito justo. Eu acho que foi muito justo. Um grande homem, um grande político. Tem uma família muito ligada ao O nome da Arena? É a cara do Náutico. O nome da Arena é Carlos Wilson Campos, é? Então. Não é nem só. Não, eu sabia do CT do Náutico. Acho que Carlos Wilson foi um colega de turma, um grande amigo. Uma grande lembrança, sem dúvida nenhuma. Muito feliz. E um amigo nosso. E um desportista, uma pessoa que sempre pensou no futebol de Pernambuco. Eu acho que foi muito feliz. Cara de trânsito livre em todos os partidos do segmento político. Enfim, eu estou meio assim, mas eu vou ver se vou lá até dar um abraço aí na comida. É o Alvirrubra, deputado? Eu sou. Então agora o nosso vai crescer, né? Deputado, Chico Xavier de Goiânia, ele pergunta: o Senai de Goiânia foi prometido desde a época de Henrique Fenelon e não saiu do papel. A cidade de Goiânia cresce sem nenhuma estrutura e todos os investimentos feitos na cidade beneficiam João Pessoa em detrimento do município. Um exemplo é uma fábrica de cimento que viria para Goiânia e foi para Paraíba. Como é que pode Goiânia crescer de verdade desse jeito? Não, é o que eu digo, nunca foi. Essas fábricas de cimento, elas estão na Paraíba em função da jazida. Goiânia, no que me consta, ela, não sei se é em Goiânia, a fábrica de João Santos, eu acho que é em Goiânia. Eu acho que é por ali, então. Mas esses projetos de indústria de cimento já tem algumas jazidas já separadas que já sempre foram lá na Paraíba. Então, isso não é novidade. Quanto ao Senai, o Senai ainda está procurando um terreno. Há agora alguma possibilidade, a prefeitura está desapropriando já uma área para a gente fazer essa escola já definitiva para o setor automotivo, mas nós já estamos trabalhando, nós já estamos preparando algumas salas de aulas, porque o que eu tiver de fazer em termos de capacitação, pode ter certeza, não é a questão da escola pronta ou não que vai ser motivo para não fazer, porque até se for o caso, contratar instalações provisórias, a gente contrata. Então, a instalação física é um detalhe, evidentemente é um detalhe importante, mas as capacitações, na medida que forem sendo necessárias, nós faremos. Inclusive, nós já estamos fazendo um reforço de escolaridade, cerca de 1.400 pessoas já passaram pelo reforço de escolaridade e começarão a ser capacitadas agora a ser utilizadas primeiro nas obras de construção civil. Esse reforço de escolaridade foi feito lá em Goiânia mesmo? Nos 13 municípios que fazem a região que eu digo de influência da Fiat. Agora, em Goiânia, não me lembro bem, mas foi cerca de 400 ou entre 400 e 500 vagas. Gilberto Andrade, do bairro do São José, diz: o CIMEI está parado. Faz 90 dias em Paulista e 40 dias no Recife, que nenhuma empresa consegue se legalizar. E mais, o microempreendedor individual demora até 30 dias para conseguir sua licença. Como fazer para desburocratizar esses processos e facilitar a vida de quem quer investir? Bom, aí eu confesso a você que Gilberto, não tenho conhecimento do CIMEI, mas eu faço o seguinte: eu vou procurar saber e me comprometo e lhe dar uma resposta do que é que se pode fazer. Eu não tenho acompanhado, mas vou preparar, vou ver com minha assessoria o que faço. Se você puder retornar a ligação, me dê seu e-mail, seu telefone, que a gente entre em contato com você. Pronto, vou deixar a pergunta de encerramento para você, Ivan. Fique à vontade. Deputado, eu queria que o senhor fizesse agora uma avaliação entre como é conviver entre ser presidente da Federação das Indústrias e deputado ao mesmo tempo,
e se uma coisa está lhe ajudando a outra, porque eu vejo que o senhor funciona como uma espécie de embaixador, né, da indústria. Muitos empresários que querem investir em Pernambuco lhe procuram. Como é essa relação do deputado com o presidente da FIEP? Ivan, o que eu digo é o seguinte, a gente como presidente da federação, da FIEP, eu já vivia aí no limitezinho entre a ação empresarial e a ação política, né? A gente convivia muito de perto com a representação política, porque queira ou não queira, na realidade, tudo se decide lá em Brasília. Bate no Congresso Nacional, não tenha a menor dúvida. Qualquer mudança, qualquer mudança de paradigmas ou de legislação é lá em Brasília. Então eu vivia já muito perto da vida política. Quando tive a oportunidade de me lançar como candidato a deputado federal pelo convite do próprio PTB, a gente já tinha aí uma atuação em entidades de classe, no estado como um todo. Eu não tinha bases, eu nunca fui político assim, político partidário, mas tive facilitado o político profissional, do meu nome. Mas não tive assim, vamos dizer, seria até para muitos um caminho normal meu, seria partir para uma carreira política partidária. Vejo que não há grande dificuldade, muito pelo contrário. Eu acho que tem facilitado até para a própria Federação das Indústrias. Um primeiro ponto, eu não confundo absolutamente a vida do político com o presidente da federação. É o que eu disse assim, o meu partido faz parte da base de sustentação do governador Eduardo Campos, mas na hora da crítica construtiva, algo que o setor empresarial e industrial do estado de Pernambuco acha que não seja boa ou que não esteja condizente com os nossos interesses, nós levamos o nosso pleito ou fazemos as nossas críticas. Agora, independente de eu ser político hoje ou não, meu modo de ser e o modo da diretoria da federação agir é que sempre é uma crítica construtiva, é uma crítica que vem acompanhada de como a gente acha que deveria ser. Não é a crítica pela crítica, não é jogar aos ventos aí o inconformismo ou algo que não venha a contribuir com as nossas ideias. Então, quanto a isso, continua sendo a mesma coisa. E em termos de promoção econômica do estado de Pernambuco, eu acho que até ajuda, porque dá segurança até o próprio investidor quando ele vê que o presidente da federação, o responsável pela federação, o homem que dirige o sistema FIEP, né? Que é o interlocutor do empresariado, é também um deputado federal. E atesta ali que o estado de Pernambuco é um estado bom e que tem um bom relacionamento e que aprova, que ele dá como positivo os investimentos aqui no nosso estado. Então isso tem ajudado muito a atração de investimentos aqui no estado. Eu digo o seguinte, nós somos, vamos dizer assim, também promotores econômicos do estado de Pernambuco. Várias e várias missões que o governo do estado promove, inclusive no exterior, nós somos convocados e convidados a participar, nós participamos e testemunhamos lá as condições e o que acontece no estado de Pernambuco. E são coisas que acontecem que eu não posso e não vamos negar. Por exemplo, eu não posso negar, nem ninguém pode negar, que o estado nunca deixou de cumprir o que prometeu a empresário nenhum. Pode consultar qualquer empresário. Então é um testemunho que a gente tem que dar e dou com imensa satisfação. E isso é fundamental. Credibilidade é fundamental. A credibilidade, entendeu? E essa credibilidade é atestada pelo presidente da Federação das Indústrias, que é deputado federal. Quer dizer, ele aumenta, de certa maneira, o peso. Mas isso conquistado por uma realidade do governador Eduardo Campos. Deputado Jorge Couto Real, muito obrigado pela entrevista. Foi um grande prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Até outra oportunidade, deputado. Valdir, Ivan, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, um abraço a todos os ouvintes e estou à disposição de vocês. Quando quiserem, eu estou à disposição. Foi uma boa conversa, deputado, uma boa conversa. Ivan, obrigado. Até amanhã, né? Vamos receber aqui a nossa entrevista com o secretário de Agricultura de Pernambuco e contamos aqui com sua participação.
um grande desafio também para Pernambuco hoje, reabilitar a agricultura e a agropecuária depois das dificuldades que estamos enfrentando aí com a seca.